24 de novembro de 1991, por volta das 7h30 da manhã, eu estava indo para a escola, na época com 14 anos de idade, era um jovem fã de rock, aprendendo ainda o que era o rock, e ouvi no rádio, lá na cidade de Santos, onde eu morava, o locutor anunciar a morte de Freddie Mercury. Hoje fez 30 anos que isso aconteceu. Eu jamais esqueci esse momento, essa data. Me lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo, né? E eu me lembro do sentimento. Foi uma das primeiras mortes que eu lembro de ter sentido de fato de um artista, né? Porque até então poucos artistas que eu gostava haviam morrido, né? E eu estava começando a conhecer mais sobre o rock internacional, conhecia mais o rock brasileiro, e a morte do Fred já bateu, porque eu já sabia o que era o Queen, o quão bom era o Freddie Mercury, e o quanto aquela morte era uma morte muito dolorosa, né? E eu lembro de chegar na escola e contar para os amigos, e todo mundo ficou muito triste nesse dia. Já se passaram 30 anos. Por isso, hoje, nessa data, eu quero relembrar alguns momentos, alguns fatos sobre a vida do Freddie Mercury, que se você é um fã, você já sabe. Mas são fatos curiosos e que, eventualmente, alguém não sabe. É sempre legal a gente contar essas histórias. Então vamos a eles. O primeiro fato é que o Fred, embora um ícone do rock inglês, ele nasceu numa cidade chamada Cidade de Pedra, literalmente Stone Town, em uma ilha, a ilha de Zanzibar, que fica na África, né? Que loucura. A ilha de Zanzibar, na verdade, ela está no litoral, na costa da África. E faz parte da Tanzânia, né? É um estado semi-autônomo da Tanzânia. Agora, por que o Fred foi nascer nesse lugar, né? Qual era a relação? Os pais dele eram indianos, né? De uma etnia chamada Parsi. E o pai dele trabalhou para o Império Britânico. Naquela época, então, a Índia era uma colônia da Inglaterra, né? E quando ocorre a Revolução lá da Independência da Índia, o pai do Fred, por ser um funcionário do Império Britânico, é obrigado a deixar o local onde eles viviam, na Índia, e acaba indo para esse local lá em Zanzibar. E como nós bem vimos na cinebiografia, né, Bohemian Rhapsody, o Fred vai para a Inglaterra já adolescente para fazer faculdade, né, para estudar, e sofria muito bullying, inclusive, devido à sua ascendência. Os ingleses chamavam ele de Paki, que era uma maneira pejorativa de se referir aos imigrantes do Paquistão, né, paquistaneses. E o Fred ficava chateado porque ele não era paquistanês, ele tinha ascendência indiana. Outro fato curioso a respeito do Fred era a sua arcada dentária, né, que também era motivo de bullying e que o deixava envergonhado. Mas foi justamente essa arcada dentária diferente que fez com que ele se tornasse o vocalista mais excepcional do rock. Isso porque o Fred tinha nada menos do que 36 dentes na boca, que é realmente excepcional. Em média, as pessoas têm 28 a 32 dentes, né, considerando os dentes do siso, que normalmente as pessoas arrancam. Então, o normal é a pessoa ter entre 28 e 32 dentes. O Fred tinha 36, né, era uma anomalia. Mas embora isso causasse aquela deformação na arcada dentária, que fazia com que os dentes dele ficassem para fora, né, projetados, ele nunca quis mexer nos dentes, alterar a arcada dentária, justamente porque ele sabia que ia mudar o seu aparelho fonador. E o Fred conseguia cantar tão bem, em parte por causa do formato dessa cavidade oral diferente que ele tinha. Uma das razões do Fred cantar tão bem era que ele tinha um alcance vocal muito superior, muito diferente da maior parte das pessoas, de outros cantores. Ele alcançava frequências sonoras mais baixas e mais altas do que a maior parte das pessoas. Por isso, ele era um cantor tão bom e, além de tudo, ele se tornou um grande performer, né?
um verdadeiro artista em cima do palco. E embora sempre lembrado como um homem gay, o Freddie Mercury era, na verdade, bissexual. Né? Ele teve relacionamento com mulheres também, foi casado com uma mulher. Isso é bastante conhecido, né? Tá na biografia, na cinebiografia também. E eles se tornaram grandes amigos depois de terminarem o relacionamento. Inclusive, a casa em que viviam, né, uma mansão que existe ainda lá em Londres, ficou para ela, né? Para Mary. Inclusive, eu estive lá, em frente à casa, que é uma espécie de local de peregrinação para fãs do Queen. Eu estive lá em 2014, na época antes da cinebiografia, mas ainda assim bastante gente deixava lá na parede frases escritas, cartas, flores, né? Até por isso a Mary mandou colocar uma grade acima do muro original, porque os fãs acabavam incomodando, né? Subindo no muro para ver dentro da casa. Então hoje em dia você não consegue mais ver acima do muro, porque existe essa grade no local. E ela certamente é uma das poucas pessoas que sabem onde foram depositadas as cinzas de Freddie Mercury. Não existe um túmulo para ser visitado do Freddie Mercury. Como existe, por exemplo, do Jim Morrison lá na França, existe o do Raul lá em Salvador, né? No caso do Freddie Mercury, poucas pessoas sabem onde foram depositadas as cinzas do corpo dele que foi cremado. O fato é que o Fred tentou esconder ao máximo a sua condição de saúde, né? E que ele era portador do vírus HIV até o final. Muita gente não sabe que ele só revelou publicamente que tinha AIDS um dia antes de morrer. Durante anos ele ficou recluso, se afastou da banda, se afastou dos palcos e não queria que as pessoas o vissem definhando, como aconteceu com o Cazuza, que, né, tem uma história muito parecida com a do Fred e faleceu alguns meses antes. O Cazuza declarou publicamente, né, a doença e foi até terrível porque a cobertura da imprensa foi cruel demais, né? Mas o Cazuza ainda continuou fazendo shows e tal. Já o Fred preferiu ficar no isolamento. Porém, nos últimos meses a imprensa vinha suspeitando e cada vez mais tocando no assunto. Foi no dia 22 de novembro de 1991 que o Fred chamou o empresário e pediu para que ele fizesse uma declaração pública sobre o seu estado de saúde. Essa declaração só aconteceu no dia 23 de novembro e no dia 24 ele faleceu, aos 45 anos de idade, deixando um legado maravilhoso, uma obra fantástica à frente do Queen, mas não apenas, né? Gravou disco solo, cantou com outros artistas, era de fato um artista de múltiplos talentos e deixou muita saudade. Fica aqui a nossa homenagem ao grande Freddie Mercury. Farrokh Bulsara, eterno. Valeu, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aqui pro branco. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Valeu, fechou!